Olá, meu nome é Isaura Brandão, eu sou aluna mestranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba e eu vim apresentar o nosso trabalho que foi escrito em coautoria com a professora Angelina Costa. E o nosso artigo ele tem como título o uso do Pop Toolkit para projetos de pesquisa inclusivos, a avaliação ergonômica de salas de recursos multifuncionais considerando a criança com TEA. Esse estudo ele surgiu durante uma disciplina de pós-graduação, onde foi possível explorar o potencial do Pop Toolkit, que corresponde a uma ferramenta que foi originalmente criada no contexto de análise de viabilidade de projetos de produto. No entanto, nós conseguimos aplicá-lo em um potencial novo, considerando o contexto acadêmico e a área do conhecimento da arquitetura, ergonomia e acessibilidade. Quanto à pergunta-problema que motivou nossa investigação foi: o uso do Pop Toolkit, originalmente concebido no contexto de design de produto, apresenta aplicabilidade satisfatória no meio acadêmico, especialmente no desenvolvimento de estudos de viabilidade para projetos de pesquisa em arquitetura, ergonomia e acessibilidade. Diante disso, o nosso objetivo foi analisar a aplicabilidade da ferramenta e identificar se o Pop Toolkit pode ser um recurso de aceleração e organização das etapas que antecedem a redação de projetos de pesquisa. Procuramos também verificar a que medida ele auxilia na definição do tema, delimitação de problemas, seleção de métodos, identificação de possíveis limitações e uma rápida aplicabilidade, considerando o tempo restrito de um calendário acadêmico comum. A pesquisa ela foi conduzida na disciplina de projeto centrado no usuário e acessibilidade, e o projeto seguiu-se em 4 etapas. A primeira delas, onde houve a formação das equipes, que agrupamos os pesquisadores com temas afins, permitindo que todos esses contribuíssem com a pesquisa de forma equitativa. Posteriormente, ocorreu a definição de um arranjo temático que contribuísse com todas as pesquisas dos pesquisadores, no caso. A avaliação ergonômica de salas de recursos multifuncionais sob o olhar da criança com transtorno do espectro autista foi esse resultado. E em seguida, nós realizamos a aplicação do Pop Toolkit no ambiente remoto, utilizando ferramentas como Miro, Google Meet e WhatsApp para a comunicação entre os membros da equipe, onde finalmente possibilitou a apresentação dos resultados dessa aplicação. Um dos resultados mais relevantes foi perceber a associação direta entre as perguntas norteadoras do Pop Toolkit, o que, onde, quem, como e quando, e os elementos que estruturam um projeto de pesquisa. Por exemplo, no nosso caso, o que ele ajudou a definir o tema e delimitar a demanda principal da pesquisa. O onde nos direcionou à escolha do ambiente, ou seja, do objeto de estudo, no caso, as salas de recursos multifuncionais. O quem apoiou a delimitação desse público-alvo, que foi a criança com TEA. O como nos guiou à seleção dos métodos que seriam aplicados na pesquisa, como entrevistas, questionários, poemas dos desejos, e o quando esteve diretamente relacionado ao cronograma, que no caso era restrito ao calendário acadêmico vigente. Outro aspecto muito importante foi constatar que o método permite certa flexibilidade a depender da experiência prévia da equipe. Como no nosso caso nós já tínhamos desenvolvido atividades com o público-alvo, podemos suprimir, sem prejuízo dessa análise, algumas etapas que estavam relacionadas ao como, ou seja, aos métodos. Então, nós não precisamos preencher todos os toolcards e fez com que nós ainda assim tivéssemos um resultado satisfatório para a metodologia dessa pesquisa sugerida. Diante de tudo isso, nós chegamos a algumas conclusões. Nós observamos que o Pop Toolkit favorece tanto a clareza quanto na organização do processo investigativo. Com ele nós conseguimos ampliar a visão sobre o contexto, facilitar a dinâmica colaborativa entre diferentes perfis de pesquisadores, o que é bem característico de programas de pós-graduação, o que gerou materiais preliminares que poderiam ser utilizados posteriormente na redação do artigo final. Contudo, nós ainda apontamos algumas necessidades de ajustes para essa plena aplicação, como por exemplo na criação de um glossário, que permitiria que os termos específicos do contexto de design de produto pudessem ser melhor compreendidos sem a necessidade de leituras de atividades ou de documentos prévios. De um modo geral, a experiência ela mostrou que o Pop Toolkit tem um potencial para contribuir não só com a estruturação de projetos de pesquisas, mas também na criação de novas diretrizes de projeto e ferramentas de avaliação do ambiente construído. E é com muito prazer que nós apresentamos esse trabalho. Muito obrigada pela sua atenção.